Olá pessoal, Engenharia na TV, novamente, hoje focando um tema eminentemente da nossa área, que é engenharia pura, aliás a melhor das engenharias, que hoje nós vamos dar foco à energia, que é o que nos dá toda a potência que nós precisamos para desenvolver tudo que a engenharia nos permite realizar. E temos aqui conosco hoje uma personalidade que já tem trabalhos e participação mundial. Ele é hoje quem desenvolve toda a parte de pesquisa e desenvolvimento do Grupo Tupy, que historicamente é muito forte na área de pesquisa, onde ele fez a diferença, onde coloca ele numa situação hoje de destaque no mundo, mas ele foi associando-se a grandes parceiros ao longo do tempo. E o André Ferrarese vem aqui hoje conversar conosco um pouco de tudo isso e um pouco dele também. André, seja bem-vindo, conta para nós um pouco do André e depois vamos entrar no nosso foco preferido, que é falar de engenharia. Bacana, Tini. Obrigado pelo convite, desde já. Então, aqueles que não me conhecem, eu me chamo André Ferrarese, eu sou engenheiro mecânico, já há 25 anos, e trabalho na área de pesquisa, sou diretor de pesquisa da empresa Tupy S.A., né? E desses 25 anos dedicados à pesquisa e desenvolvimento, eu estou há 4 anos na Tupy, mas também tenho aí outros 21 anos ligados anteriormente à MAHLE, né? Tanto no Brasil quanto na Alemanha, também focado nas atividades de pesquisa e desenvolvimento e gerenciamento da inovação. Acho que um ponto interessante de comentar, eu sou formado além de engenheiro mecânico, mestre em engenharia mecânica, né? Num tema que às vezes sempre causa confusão, porque é em tribologia. Tribologia basicamente é o estudo de lubrificação, atrito, desgaste entre interação de corpos, né? Então, foi um tema bastante interessante que abre bastante caminho do tema que nós vamos conversar aqui hoje, que é de energia, como que a gente diminui os atritos, aumenta as eficiências de interação e realizamento de trabalhos eficientes. Então, vai ser muito bacana a gente bater esse papo. Ô André, eu também sou engenheiro mecânico e eu brinco com os meus amigos que é a melhor das engenharias. Mas não é a de maior número de profissionais, porque a de maior número de profissionais me parece que é a engenharia civil, em função da demanda que ele tem, que é uma demanda muito variada, né? Mas a engenharia mecânica talvez seja a mais completa, porque realmente ela tem um pouco de tudo, e ela basicamente desenvolve o equipamento, constrói o equipamento a partir da ciência pura, né? Então, estamos bastante afinados nesse tema. Só para a gente entender um pouquinho melhor, quer dizer, nós aqui em Santa Catarina, Joinville, nós temos uma boa tradição na área de engenharia mecânica. Inclusive, a nossa Universidade Federal de Santa Catarina, ela continua a referência, foi uma das primeiras a se destacar no curso de mecânica, mas nós temos aqui em Joinville um projeto que é a Escola Técnica Tupy, e que foi a base da maioria dos nossos profissionais. Eu, particularmente, estudei no ginásio e no técnico da Escola Técnica Tupy, e depois ainda trabalhei como professor. Mas na minha época, a Escola Técnica Tupy só formava técnico, não formava engenheiros. Depois passou a formar engenheiro também. A sua escola, qual foi, André? Isso, eu me formei pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, né? Tanto na graduação quanto no mestrado. E São Paulo tem também uma tradição enorme Sim. em engenharias, né? E é um celeiro maravilhoso. Sim, tem trabalhos muito interessantes realizados pela universidade. Inclusive, antes até de entrar à MAHLE, que eu entrei como estagiário, eu trabalhei em projetos de iniciação científica ligados às empresas. No caso, eram empresas de pneu, a Pirelli. Foi um tema, então é uma aproximação muito grande e acho que depois a gente vai contar de diferentes projetos. A USP, a Universidade de São Paulo, é também um dos parceiros, assim como a UFSC, em alguns outros projetos também tem uma parceria muito grande. E acho que um tema importante para a gente falar em busca de inovação, disrupção, é pensar em um ambiente colaborativo, né? E essa interface empresa-universidade é fundamental,
mas cada vez mais não só pensando uma empresa sozinha como universidade sozinha, mas uma aliança industrial para que a gente consiga construir projetos estruturantes que tenham perspectiva de efeito em país. Perfeito. Queremos, inclusive, registrar um agradecimento ao André. O CAJ ele promove muitos seminários e palestras e, por várias vezes, a Tupi, através de seus profissionais, já fizeram palestras nos nossos seminários com o apoio do André, que é a pessoa com quem a gente sempre conversa. E quem se interessar pelo tema, procure lá no CAJ, no YouTube. Você vai encontrar temas muito interessantes com os profissionais da Tupi. Obrigado, fica registrado. Bacana. André, conta para nós como está a atividade de pesquisa e desenvolvimento dentro desse conglomerado que chama Tupi SA e que nós carinhosamente há muitos anos conhecemos como Tupi, né? Eu fui aluno da Tupi, eu fui funcionário da Tupi, trabalhei na Tupi, como mais da metade de Joinville trabalhou na Tupi. A Tupi tem uma outra característica interessante, ela não foi só forte tecnicamente. A Tupi sempre foi muito forte administrativamente. Sim. Uma vez eu fiz um curso com um professor chamado Sigmund Euler, que era uma referência no mercado de cursos organizacionais, né? E ele disse para nós: vocês estão na melhor ambiente que eu posso dizer que já conheci no que se refere ao trato da matéria técnica em todos os níveis, inclusive os administrativos, além dos técnicos. Como está a Tupi hoje? Conta para nós. Muito bom. Para aqueles que não têm a referência, a Tupi é uma multinacional brasileira. Teve a felicidade de recentemente completar seus 87 anos. Né? Ela faz aniversário junto com a cidade de Joinville, né? No dia 9 de março. E atualmente a Tupi ela conta aí com 4 grandes áreas de atuação. Né? A primeira área de atuação é do seu campo mais tradicional, que é o que a gente chama de componentes estruturais, que é basicamente a atividade de fundição. Né? A Tupi hoje, inclusive, é a maior fundição de ferro do Ocidente, né? Onde aí os principais produtos, os produtos carro-chefe, são blocos e cabeçotes de motores de combustão interna, principalmente aqueles ligados a bens de capital, né? Sejam caminhões, sejam máquinas agrícolas, máquinas de construção. Né? Então, esse grupo de como usar a engenharia para habilitar condição de motores estruturais, e os blocos e os cabeçotes são praticamente peças do coração do motor, né, que viabilizam a eficiência. Né? Então, por isso, sempre muito importante sobre a perspectiva de desenvolvimento de materiais, de desenvolvimento de engenharia. Né? O segundo grupo de atividade é ampliar o valor agregado a esse produto, né? Que é o que a gente chama de contrato de manufatura, que não só, além da peça fundida e pré-usinada, ela avança para uma usinagem completa, né? E montagem de motores. A gente entende um papel importante, isso veio habilitado também pela aquisição da MWM, né? Empresa bastante conhecida de motores, já com mais de 70 anos no Brasil, né? Possui em São Paulo o maior centro de pesquisa e desenvolvimento de motores da América Latina, né? E com isso a gente tem uma grande oportunidade de trazer o ambiente de montagem de motores dos clientes, né? E com isso abre uma porta muito importante, essa integração da MWM no grupo como um todo, que é a possibilidade de ter maior nacionalização de motores. Hoje, cerca de 68% dos motores comerciais no Brasil são importados. Né? Então, nasce aí uma oportunidade também como agregação de valor no país, que é essa que a gente chama de contrato de manufatura, que é usinagem completa e montagem de motores. Né? A terceira área de negócio está ligado ao processo de distribuição, né? Ou então o atendimento no pós-venda, né? Que envolve peças e serviços, né? Do pós-venda. Se a gente tomar como referência, a MWM, na sua história de Brasil, chegou a fabricar cerca de 4,6 milhões de motores aqui no Brasil, né? Nesses últimos 70 anos.
E cerca de 2 milhões deles ainda estão funcionais, né? Porque o motor diesel tem essa característica importante de durabilidade, né? E mesmo que ele venha a ser substituído em uma aplicação automotiva, acaba tendo vidas extras em outras aplicações, né? E a quarta área de negócio a gente chama de energia e descarbonização, que envolve como essa competência de motores nos habilita para novas frentes de negócio. E aqui, principalmente, com o conceito que a gente chama o combustível disponível no Brasil de melhor acessibilidade, sejam aí os biocombustíveis, como o biodiesel, seja como o etanol ou mesmo o biometano, que tem um potencial gigantesco e que no Brasil ainda é uma solução ainda desperdiçada em termos de energia, né? Então esse é um ponto importante aí obrigado, de movimento, né? Então na energia de descarbonização, por exemplo, a gente tem soluções como a transformação veicular. O que é a transformação veicular? Então, a partir de um ônibus, de um caminhão existente, a gente recebe esse caminhão na nossa dependência, retira o motor atual e substitui por um motor MWM a biometano, que confere a esse veículo a mesma potência e torque que ele tinha com diesel. A gente faz todo o equipamento de tanques, de integração do motor com o veículo, toda a validação com o Inmetro e a revisão do documento com o Detran. E com isso o cliente habilita numa frota existente de diesel para biometano. Então é um caminho de acelerar a descarbonização, né? Também na frota existente, e não só através de novos veículos, né? Então é um caminho interessante, é uma das soluções de energia de descarbonização. A outra está ligada ao grupo geradores, né? Então produção de energia elétrica, no qual, através do agro, a gente também tem introduzido soluções que rodam com biogás, né? E com biogás, também promovendo com isso, né, a solução de geradores traz segurança energética para o ambiente rural, né? E a última, mais instigante, depois a gente pode falar um pouco mais dela, é o que a gente chama de bioplantas, né? É como a gente entende não só o potencial de utilizar os combustíveis de baixo carbono, mas acelerar a sua utilização através da sua captura e produção. E aqui está ligado, então, à associação com empresas da proteína animal no Brasil, no qual a gente monta uma usina e nessa usina nós recolhemos o dejeto dos criadores, sejam de suínos, sejam de aves, né? Recolhemos isso para a usina da Tupi e nessa usina da Tupi nós separamos porções sólidas e líquidas. A porção sólida vai dar origem a fertilizantes organo-mineral, o que é super importante, né? Então os fertilizantes que basicamente eram 100% de fonte fóssil, ganham aí pelo menos 50% de fonte orgânica, então é um potencial de descarbonização da agricultura, né? E a porção líquida dos dejetos vão para os biodigestores, que lá produz o biogás. Produzido o biogás, há uma separação, uma purificação, que é a produção do biometano, e essa separação gera CO2 biogênico, quer dizer, um CO2 que, levado à atmosfera, não aumenta a concentração de CO2, porque ele já foi capturado no início da vida da planta que deu origem àquele dejeto, né? Então ele pode substituir CO2 fóssil usado em indústrias de maneira geral, né? E o biometano substituindo basicamente diesel ou às vezes gás natural em diferentes aplicações. Então é uma aceleração também capturar e usar nosso conhecimento de engenharia, que teve início promovendo equipamentos que utilizavam motores que usassem esses combustíveis, e entendendo essa necessidade no ambiente agro brasileiro, a gente trouxe uma solução completa de engenharia de bioplantas, que são projetadas, construídas e operadas por nós. Bom, André, você já deu um cenário de como a organização está estruturada, que até nos surpreende em alguns aspectos. Quer dizer, nós somos muito acostumados à etapa 1, que é a produção de peças,
A etapa 2 com valor agregado, aliás, foi até uma satisfação nossa, porque quando nós estudávamos na Escola Técnica Tupi, ou você saía metalurgista ou saía mecânico. Certo. E o metalurgista saía 100% empregado pela fundição. E o mecânico, só o que a fundição precisava, porque realmente ela não tinha no foco da usinagem assim um elemento fundamental. Era muito pouco do que ela produzia que efetivamente ela entregava usinado, principalmente na área automobilística. Então, e depois de um tempo fui fazer uma visita, aliás, uma visita guiada pelo Guedes, que era o diretor industrial ou técnico lá, a pedido do CAJ, e nós fomos conhecer o centro de usinagem que a Tupi já tinha, que já era uma coisa maravilhosa, que ela já estava usinando os blocos, já estava entregando os blocos usinados, bacana. Aí eu até brinquei com o Guedes na época, poxa, mas tu está lavando a minha alma, eu como mecânico estou aqui. Então a gente já tem uma certa familiaridade. O pós-venda, isso depende muito do grau de profundidade que você está aqui no 1 e no 2, quer dizer, na medida que você cresceu na usinagem e na montagem, você vai obrigatoriamente crescer no pós-venda, né? Na assistência técnica, porque aí você está colocando o teu produto mais já na mão do consumidor, né? Agora, esse ponto 4, esse leque de energias que vocês estão trabalhando, realmente é algo bastante inovador para nós. Então, nós vamos deixar isso assim um pouquinho mais para frente, né? E você fala em MWM, você pegou essa experiência toda, ou essa bagagem toda, junto à base da MWM, onde você trabalhou antes de vir para a Tupi ainda. E então, dá para nós um pouquinho mais de informação, como é que essa integração da parte de usinagem, montagem e fundição está a nível hoje estruturada a nível mundial. Ela continua à vanguarda? Sim, claro. Só uma pequena correção, eu trabalhei antes na MAHLE, né? MAHLE. E a MWM é uma empresa que sempre também tive uma interação muito grande, da época de MAHLE. A MAHLE era uma empresa de pistões, bronzinas. Isso. E as peças de elementos. E é uma das 20 maiores mundiais hoje. Trabalhava muito com alumínio, né? Muito com... Sim. Então, a MWM, né, e essa integração com a Tupi é muito forte, essa capacidade de usinagem. Nós já tínhamos parques de usinagem significativos aqui em Joinville, como nas plantas do México, né? Então, lembrando, nós temos hoje 5 fundições ao redor do mundo da Tupi, né? 2 no Brasil, Joinville e Betim, 2 no México e uma em Portugal, né? E a planta de São Paulo, que é da MWM, realiza usinagem e montagem de motores, né? Lá também são feitas as montagens de geradores, né? E do desenvolvimento das soluções de transformação veicular, né? E o nosso centro de distribuição de peças é em Jundiaí, né? Também no estado de São Paulo. Então, é um pouco da planta. Então, essa integração das usinagens é muito forte, né? Uma grande importância aqui é que, com essa aquisição da MWM, abre esse espaço desse tipo de solução que antigamente estava ligado ao grupo que a MWM estava conectado, que é o grupo Traton, né? O grupo que hoje contém Volkswagen Caminhões, Scania, MAN, né? Inclusive a MWM faz as montagens dos motores para a MAN, né? E a Volkswagen Caminhões. Essa solução pode ser expandida também para outras soluções, fazendo com que a fábrica se tornasse uma multimarcas, a possibilidade de trazer e viabilizar volumes mínimos que não tinham viabilidade simplesmente nas montadoras individualmente, né? Mas tendo esse espaço para montagem de motores de uma maneira mais completa e diversificada, né? Dá esse caminho. Até uma curiosidade, eu citei que no mercado brasileiro os motores comerciais são 68% importados e às vezes eles têm uma curiosidade. Eles têm peças que foram fabricadas na Tupi, foram para o exterior, seja Europa ou Estados Unidos, e voltaram montadas para aplicações aqui nacional, né? Então, existe muita oportunidade de trazer esse caminho
para a nacionalização de motores, e que somente solução, sem mudar combustível do veículo, é uma solução de descarbonização muito importante também. Né? Então, essa cadeia que tem toda uma descrição de nearshoring, né, como espaço internacional, é um caminho interessante mesmo dessa frente de negócio. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos em seguida. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Artefatos, produtos e serviços. Há mais de 30 anos fabricando peças de alta qualidade em plásticos de engenharia. Especialista em lacres de proteção, componentes para persianas e macrofibras de PVC para concreto. Nossa experiência garante soluções inovadoras e sustentáveis. Reciclamos PVC e desenvolvemos produtos que elevem o desempenho do concreto, trazendo economia e eficiência. Venha conversar com Artefatos e aproveite essa inovação, já na sua curva inicial de aplicação. Há mais de 40 anos, a Implavel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Implavel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Implavel Indústria de Plásticos. André, continuando a nossa conversa aqui, eu fico assim meio que curioso como o grupo dá conta de tanta coisa, como é que vocês interagem e como é que isso flui dentro da organização com tantas variedades e endereços de atuação. Não, isso é bastante importante, mas veio também de uma construção de como a estrutura viabilizava trabalhar com esses diferentes temas, né? E aí, acho que um ponto bastante importante, você citou no início, a gente gosta de brincar que a gente é uma empresa que faz bastante contas, né? Desde da metade da década anterior, né? Já preocupado com um caminho de transição energética que se daria no mundo, né, deu início a uma atividade estratégica na companhia que envolveu a interação da diretoria com o conselho numa avaliação muito detalhada de cenários e de possibilidades de transição, né? E que, inclusive, como isso situava essas movimentações possíveis da Tupy, né, de
também ser um consolidador importante nesse ambiente de fundição, né? E que essa agregação de valor com usinagem e montagem trazia um diferencial competitivo muito grande, não só para o ambiente Brasil, mas também para o ambiente de exportação, que é acessar as vantagens competitivas do Brasil de energia limpa, né? Então, com esse caminho, começou a se estruturar como identificar novas áreas na companhia, e uma delas, a minha área, que é a Tupitec, que é a área de pesquisa da companhia, foi criada com esse intuito de entender essas avenidas de crescimento, como se faz o monitoramento tecnológico das tendências mundiais. E, paralelo à Tupitec, foi criada a Tupiap, né, que é dirigida pelo meu colega Daniel Moraes, né, que conduz não só a atividade de gestão da inovação, né, que faz toda uma interface interna e uma disciplina com grupos externos como startups, né, para identificar o potencial de transformação da companhia. E também está na Tupiap a atividade de transformação digital, né? Então você brincou com os engenheiros mecânicos e metalurgistas, né? Hoje a gente tem engenheiros elétricos, mecatrônicos, químicos, né? Trabalhando nos diferentes temas da Tupi, entre eles o uso de inteligência artificial, né, nos processos, ganhando produtividade, acelerando, diminuindo qualquer chance de defeito, né? Então é um campo muito importante de ganho de produtividade, essa preparação. E quando a gente fez a aquisição da MWM, a gente trouxe uma estrutura de engenharia muito importante do Brasil, também para fazer parte do Grupo Tupi, e isso deu base da gente conseguir reconhecer na diretoria e no conselho o valor de seguir com essas atividades estruturantes. Então, a gente teve um apoio muito forte do conselho para explorar esses caminhos, e são os caminhos de execução de negócio atualmente. Existem caminhos que estão em construção para futuros negócios, entre eles um que está incubado no meu grupo, que é a reciclagem de baterias de íons de lítio, né? Que está ligado a essa preocupação, o que acontecerá com as baterias em fim de vida, né? E aí é um caminho muito importante também para esse cenário futuro, não só de maior produção de baterias, mas de garantir que a produção dessas baterias não seja intensiva em emissões de gases de efeito estufa, como infelizmente hoje, pelo alto grau de mineração, são. Perfeito. Né? Através da reciclagem é possível reduzir em até 70% a pegada de carbono nos minerais críticos que compõem uma bateria. Aproveitando os materiais. Isso mesmo. Então os materiais ao final de vida, a bateria desmontada e processada para obter novamente minerais capazes de projetar e produzir novas baterias. Então essa é uma iniciativa que agora já está indo para uma planta piloto em São Paulo, e a gente está junto dos clientes realizando demonstrações técnicas para viabilizar a implementação de plantas industriais no Brasil e no mundo. Uma nova frente de negócios. Exato. Nova frente de negócios. E só, de novo, no meu campo de curiosidades. Como vocês se distribuem pelas especialidades você, por exemplo, tem a sua base de desenvolvimento junto à equipe herdada da MWM em São Paulo. E aqui em Joinville, qual é a equipe que está aqui em Joinville, ou como é que é distribuído essas outras especialidades no que se refere à manufatura, no que se refere ao pós-venda, quer dizer, o pessoal que faz o pós-venda, o pessoal que faz a distribuição, como é que está mais ou menos esse cenário? Isso, esse é um cenário de grande integração, né? Então, vamos falar basicamente da minha equipe de pesquisa, né? Então, eu fico alocado em São Paulo, no escritório da MWM, né? Lá, na região de São Paulo, a gente tem a iniciativa de reciclagem de baterias. Então, tem um time nessa região de São Paulo tocando este projeto, essa atividade, né? E tem um time da Tupitec, que fica aqui em Joinville, né? E dá frente a novos desenvolvimentos também conectados com o tema de fundição, o tema de descarbonização da fundição, que é extremamente importante para as atividades aqui, né? E aí os diferentes grupos acabam tendo integrações com as diferentes engenharias. Então todo
o histórico de competência de pesquisa e desenvolvimento da Tupy, que sempre foi muito forte na área de fundição, na área de desenvolvimento de materiais, continua aqui em Joinville, é a área de engenharia metalúrgica, com quem a gente tem uma cooperação muito forte do entendimento não só do desenvolvimento, que a gente poderia chamar mais contínuo, né? De novas ligas, de novas atividades, mas o entendimento de como isso se conecta com novas frentes de negócio. Então, por exemplo, uma frente de desenvolvimento muito forte na Europa e que a gente tem acompanhado e feito projetos relevantes é a combustão de hidrogênio, né? Então, na Europa tem se dado bastante ênfase ao combustível hidrogênio e a gente tem apresentado cada vez mais forte a mensagem de que queimá-lo em um motor para veículos pesados é altamente eficiente, né? A gente, por exemplo, conseguiu demonstrar em um projeto que nós fizemos em cooperação com a AVL na Áustria, né, que a combustão de hidrogênio assistida por pressões de injeções mais altas, né, e pilotagem de hidrocarbonetos como HVO, é possível levar um motor de mesmo tamanho diesel a aumentar a sua eficiência térmica, entregando com isso mais potência e mais torque no mesmo motor. E o motor guarda similaridades em peças com mais de 85% as mesmas peças do diesel. Então, uma vantagem competitiva muito importante para acelerar o caminho da descarbonização, né? Então, e isso implica que a gente tenha ligas de alta resistência, não só mecânicas e térmicas, desses motores mais carregados, mas também de alta compatibilidade com hidrogênio propriamente. Então, é uma frente bastante forte em cooperação com o nosso time aqui da engenharia metalúrgica, mas que também tem braços na academia. Desculpa. E nesse tema do hidrogênio, por exemplo, nós temos um projeto muito importante junto ao IPT em São Paulo, né? Que tem toda uma experiência ligada a óleo e gás e trabalha com vasos de pressão, que são excelentes maneiras de mimetizar o funcionamento do carregamento de um motor e, portanto, acelerar qualquer risco de ataque que o hidrogênio pode fazer nas diferentes ligas. E, com isso, habilitar para que a gente tenha uma base importante de desenvolvimento de novas ligas para esses novos motores. Em que estágio nós estaríamos hoje com essas tecnologias frente ao seu uso efetivo comercialmente o que está estabelecido comercialmente? Tem uma empresa que está trazendo caminhões de 520 cavalos ao mercado lá na Alemanha esse ano. E nós somos fornecedores, é a MAN, né? Existem outras empresas trazendo soluções também com motores a combustão de hidrogênio. Então, é uma realidade que ainda é piloto, né? Porque depende ainda de uma infraestrutura muito grande de como produzir o hidrogênio, distribuir o hidrogênio, que é maior, uma rede maior existente na Alemanha hoje, um certo desenvolvimento na França, mas ainda muito carente nas outras regiões europeias para realmente ter um ganho de escala. O ganho de escala do hidrogênio é projetado na Europa para depois de 2030, 2035. Mas é importante ganhar essa experiência de piloto para que a gente vá confiante e garanta que esses motores continuarão apresentando pelo menos 1,5 milhão de quilômetros de durabilidade, o que é um diferencial muito grande com qualquer outra solução de descarbonização conhecida para caminhões, né? E toda essa infraestrutura já montada, já conhecida de manutenção de motores que a gente tem ao redor do mundo. E o hidrogênio? Qual é a forma de a gente tê-lo como produto disponível para combustível? Ele também precisa consumir energia para ser obtido. Claro, claro. Hoje, o caminho mais comum conhecido ou aplicado é o hidrogênio, chamado hidrogênio verde, que é o processo de hidrólise da água. Então, através da eletricidade, se produz o hidrogênio. Esse processo tem uma perda energética da ordem de 30%, né? Mas tem uma vantagem interessante que o hidrogênio mantém a carga infinitamente. Então, uma vez armazenado, você não tem uma perda de carga
por não utilizá-lo. Então ele tem uma facilidade também de armazenamento e distribuição. É lógico que a gente entende que o hidrogênio para a mobilidade está nesse espaço que eu comentei, de 2030, 35 principalmente. E grandes máquinas. E grandes máquinas. Agora, o hidrogênio tem um caminho excelente de descarbonização, que é fertilizantes, como amônia. É através do refino de petróleo. Hoje a gente poderia reduzir a pegada de qualquer combustível que usa petróleo em pelo menos 10% se usássemos metanol vindo de hidrogênio de baixo carbono. Agora, é importante lembrar que não só existe o hidrogênio pela eletricidade. Existem oportunidades muito grandes também com biocombustíveis, que é a reforma do biometano, que é a reforma do etanol. Existe um projeto muito interessante na USP, né, em cooperação com o time da Shell, desenvolvendo reforma de etanol, inclusive um colega bastante importante da empresa Hytron, né, que transforma os reformadores. Né? Então é uma solução que utiliza, se nós temos etanol nos diferentes postos de abastecimento, poderíamos ter um reformador e disponibilizar lá hidrogênio. Né? Agora, é importante que a gente conecte isso com diferentes perspectivas de eficiência e custo. Né? Ao mesmo tempo, não é verdade a gente comparar 1 quilo de hidrogênio com 1 litro de diesel. Então, os mesmos quilômetros que um caminhão faz, com 3 litros de diesel, ele faz com 1 quilo de hidrogênio. Essa é a referência. E o principal desafio do hidrogênio está na distribuição, porque sendo gasoso e de baixo peso, né, tem toda a eficiência de distribuição como um ponto. Então, por isso, ter soluções distribuídas começa a ser um caminho interessante de competitividade. Mas acho que é importante a gente situar que a gente entende que o hidrogênio tem uma importância estratégica para o mundo, mas que ele tem uma relevância de ganho de escala mais situado na próxima década. A gente entende que como atividade urgente é a gente se apossar das energias desperdiçadas. Hoje, por exemplo, né, qualquer massa orgânica ela passa por decomposição, né, que a gente chama de biodigestão. Né? E hoje, né, então hoje no Brasil, as emissões de metano são responsáveis por 20% das emissões totais de efeito estufa do Brasil, e no mundo isso é 30%. Né? Por quê? Cada grama de metano é equivalente a 28 a 34 gramas de CO2, como efeito estufa. Né? E aí um ponto importante do metano é que ele poderia ser capturado, em vez de ser emitido, e queimado, para transformar aquele carbono que está junto com o hidrogênio formando metano, transformá-lo em CO2. Só ao queimá-lo você reduziria 90% da sua pegada de carbono praticamente. Né? Mas se você capturá-lo e utilizá-lo energeticamente para substituir um outro combustível fóssil, como o diesel, você tem uma descarbonização dupla. Né? Então esse é um ponto chave, um ponto importante, né, do caminho da descarbonização através de acessar a energia desperdiçada. Hoje, só das fontes de biomassa de fácil biodigestão, porque tem todo um conjunto de não tão fácil biodigestão, que seriam aquelas fibrosas, né, nós teríamos energeticamente o potencial de alcançar em metano, em biometano, o equivalente a 70% do diesel consumido no Brasil. André, deixa eu fazer uma pergunta que me corrija se eu estiver totalmente errado, mas você está trazendo para nós um cenário de que o agro é uma grande fonte de energia que está precisando ser trabalhada. Exato. Ou seja, a gente ouve ruídos dizendo que o agro é agressivo, mas na realidade o agro bem colocado, o agro bem utilizado, bem trabalhado, ele é uma riquíssima fonte de energia também, é isso? Exato. Hoje a gente tem aí uma das frotas mais descarbonizadas do mundo, porque a gente consome entre gasolina e etanol, e parte da gasolina contém 27%, 27,5% de etanol e vai para 30% daqui a pouco.
faz com que o total de combustível que a gente tenha é cerca de 40% etanol, né? Então, essa descarbonização veio também das atividades agrícolas, né? Então, a atividade agrícola é um ponto bastante interessante como fonte de energia renovável, né? E acho que um ponto importante é que não só a atividade principal do agro, que é fundamental, mas os seus resíduos têm um potencial energético muito grande. Eu citei a nossa atividade com as bioplantas está ligada a dejetos da proteína animal, né? A gente pode falar também, por exemplo, da soja, né? Que você produz o biodiesel do óleo da soja e a soja esmagada é farelo de alimentação para a proteína animal. Então, você tem uma diversificação, uma penetração de possibilidades que envolve, acho que esse é um tema importante para o futuro em termos de energia, é como a gente conecta setores. Perfeito. Né? Setores que vão ser utilizadores de energia e setores que teriam potencial de gerar energia, mas não têm a competência necessariamente ou estão preparados tecnologicamente para isso. E aí unir esses setores, e um dos trabalhos a gente tem trazido essas soluções de usar os combustíveis disponíveis aqui com esse potencial para que a gente consiga alcançar um caminho bastante interessante e competitivo. A gente chama isso de descarbonização viável, né? Porque ela é como se fosse um tripé, uma mesa com pelo menos 3 pés. Tem que ter o impacto ambiental positivo, mas tem que ser econômico com inclusão social, quer dizer, tem que gerar empregos. Caso contrário, quando eu tiro uma delas, a mesa fica bamba e não consegue ganhar escala. E nós, em se tratando de país Brasil, somos um dos poucos no mundo que tem todas as demandas e todas as competências e todas as especialidades num único espaço. Quer dizer, nós temos praticamente tudo para que isso de fato aconteça. Nós temos um grande mercado, nós temos um grande mercado produtor, nós temos um grande mercado consumidor, nós temos grandes áreas, nós temos tecnologia e temos eficiência. Quer dizer, isso é um momento feliz para nós. Isso é uma grande oportunidade. Isso, inclusive, houve um acordo, né, que teve como líderes desse acordo o Brasil, Estados Unidos e Índia, em dar maior ênfase aos biocombustíveis ou às soluções de biomassa como fontes de energia. Porque são países de grande extensão territorial, de significativa atividade agrícola, que dá origem a essas possibilidades. Países de menor porte, com menor capacidade agrícola, vão ter que encontrar outras soluções, né? Como hoje já usam outras soluções, porque eles importam a energia que eles utilizam, né? Então isso continuará acontecendo e há uma oportunidade entender isso de uma maneira abrangente e coordenada. Nós vamos dar mais uma paradinha de intervalo e já voltaremos. Há mais de 40 anos, a Emplatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Emplatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Emplatel Indústria de Plásticos. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização.
Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Artefatos, produtos e serviços. Há mais de 30 anos fabricando peças de alta qualidade em plásticos de engenharia. Especialista em lacres de proteção, componentes para persianas e macrofibras de PVC para concreto. Nossa experiência garante soluções inovadoras e sustentáveis. Reciclamos PVC e desenvolvemos produtos que elevem o desempenho do concreto, trazendo economia e eficiência. Venha conversar com Artefatos e aproveite essa inovação, já na sua curva inicial de aplicação. André, vamos dar um pouquinho de espaço agora para a área 4. Energia, descarbonização, biodiesel, biometano, biogás, bioplantas. Isso tudo integrado, que você estava acabando de nos mostrar. Tudo isso já encaminhado num cenário de viabilidade num tempo definido, não é para ontem, não é para hoje, quer dizer, é para um tempo definido, está se trabalhando tudo isso. E você e o Grupo Tupi, ele está liderando esse movimento, está fazendo parte desse movimento, existem concorrentes nesse movimento. Conta para nós um pouquinho disso. E também, André, a gente acompanha você aí no Instagram com essas pérolas a respeito do tema que você coloca para nós, quer dizer, qual é, vamos assim dizer, o objetivo que você busca nisso, quer dizer, é desmistificar, é popularizar, ou muitas vezes corrigir rumos, que a gente muitas vezes é levado a entender que o caminho é aquele quando o caminho não é bem aquele. Certo. A minha intenção, né, com os vídeos, as mensagens que eu tenho transferido no Instagram, mas também no TikTok, no YouTube, tem tido essa função, uma atividade pessoal minha, de trazer um pouco mais de clareza sobre o tema. Ao mesmo tempo, né, entender que existe também uma grande oportunidade da gente entender essas rotas, como acabamos de dizer, a rota de bioenergia, né, por exemplo. Mas, e com isso, tirar da frente algumas dúvidas sobre alguns processos. Nunca foi tão verdadeiro aquela mensagem de que não existe almoço grátis, né? Qualquer solução vai ter um compromisso. Então a gente tem que saber entender qual é o compromisso que faz mais sentido para aquela região, para aquele país, para aquela situação, né? E conhecer isso de uma maneira completa, né? Porque hoje a gente não pode também entender, por exemplo, emissões de gás de efeito estufa só olhando o que sai no escapamento do carro. Se de repente eu tiro o escapamento, eu digo que aquilo é zero emissões, só porque eu não estou medindo mais. E o que eu gastei para construir, o que eu gasto de energia para trazer energia para dentro daquele veículo e como ao final de vida eu tenho que trabalhar esse insumo, esse descarte, para que ele dê origem a produtos que possam ser novamente produzidos. Então essas soluções holísticas, que já é muito comum no ambiente de negócios, a gente calcula o custo total de propriedade, os business cases sempre são montados de maneira holística, quanto custa o dinheiro, qual o potencial de retorno, qual que é a eficiência da máquina, né? Você já deve ter passado por várias dessas na sua carreira. Sem dúvida. Então, é trazer essa visão mais abrangente, mas ao mesmo tempo desmistificar alguns entendimentos que às vezes são rapidamente confundidos como oportunidade, né? Por exemplo, uma que eu cito e às vezes é engraçado porque a gente fala muito de emissões, né?
de gases de efeito estufa. Mas elas sozinhas não importam. O que importa é o balanço, a concentração de CO2 na atmosfera que determina mais ou menos efeito estufa. Se você tiver emissão, mas essa emissão foi precedida de uma captura, que é o que acontece no caso das plantas, né, você estaria dando balanço neutro e não mais aumentando a concentração de emissões na atmosfera. Né? Então, isso é importante, essas pequenas mensagens é a minha intenção com esses vídeos. Né? Agora, conectando a oportunidade de energia e descarbonização. Então, a gente via que era muito importante ganhar aceleração, soluções de descarbonização, dado o momento que a gente vive, né, de emergência climática, e entendia que muitas das rotas estavam impondo um custo operacional muito maior do que o custo conhecido. Então isso funcionava em algumas apresentações, era tecnicamente muito interessante, mas não dava viabilidade para eu ganhar uma escala que significativamente houvesse ganhos de redução de aumento de concentração do gás de efeito estufa. Né? Então a gente entendeu que tinha um potencial aqui de utilizar a competência de motores, né, da MWM, que inclusive até um pouco antes da aquisição da Tupy já tinha vislumbrado essa possibilidade frente aos geradores. Né? Hoje a MWM é a maior empresa de grupos geradores do país, né? E trazer soluções como a queima do biogás junto ao agro. E se expondo a esse ambiente de novo negócio, que era grupos geradores no agro, começou a identificar demandas, ou demanda de conhecimento, demanda de engenharia, para como tratar o gás, o biogás. E aí a gente começou a se posicionar, criando engenharia, inclusive criando um departamento dentro da MWM, com experiência de agrônomos, de zootecnistas, né, que trouxessem essa visão de como tratar o biogás, como produzir o biogás, inclusive criando sistemas de controle, que são proprietários da MWM, para maior eficiência de produção de biogás, né? Além de propriamente utilizar o combustível biometano como fonte de energia, trazendo essas soluções como transformação veicular. Inclusive a gente tem trazido outras soluções em máquinas, né? Trazido máquinas que no mercado tipicamente eram focadas em diesel, como as motobombas. As motobombas fazem irrigação e fertirrigação no agro. Né? E aí uma curiosidade, né? Numa usina sucrocoleira, o maior consumidor de diesel é a motobomba, porque ela faz a aspersão de vinhaça como fertilizante na lavoura. Né? Então nós trouxemos uma solução que era a motobomba biometano, que é uma das parcelas que a gente já tira da produção do etanol, esse diesel. A gente começou a trazer transformação veicular. Em breve, a gente tem a entrega aí, a gente já anunciou trabalhar nisso, né? Que é a transformação veicular de tratores. Lá, no caso, não com biometano, mas com etanol. Pela densidade energética, a facilidade de autonomia, né, do etanol. Inclusive vão ter tratores nessa lavoura agora sendo usados com motor etanol da MWM para colher a cana, que vai ser usada nessa safra. Né? Então, é um caminho do qual, tirando o diesel, a gente também vai baixando a intensidade de carbono do etanol produzido. O que significa que todos os carros que utilizarem etanol vão estar descarbonizando mais do que estavam antes. Né? Então, essa frente teve muito um foco de dar viabilidade econômica. Né? Então, essas soluções, tanto o biometano quanto o etanol, quando conectado com os produtores desses combustíveis, são soluções de ganho econômico muito significativos. Então, ganham aceleração, ganha mais aplicações. Né? E com isso a gente vai tendo maior viabilidade e competitividade para ter soluções de descarbonização mais intensivas no país como solução energética. André, nós estamos a 3 minutos do nosso tempo. Puxa, passou muito rápido. Eu estou assim admirado com tudo que estou ouvindo, né? E até orgulhoso, porque afinal de contas somos nós, né, que estamos aqui vivendo e fazendo isso. Agora veja, nós estamos conversando há quase 1 hora e não falamos nada de eólica e solar.
Como é que você classifica o valor da eólica e solar nesse contexto todo, quando você já nos mostrou tanto valor que existe na evolução do tradicional? Fundamental também como tema importante, eólica e solar, né? E aí acho que o foco, né, são os caminhos de descarbonização, né? A gente fala sempre do caminho da descarbonização como transição energética, porque 75% das emissões no mundo são de energia. No Brasil é 25%, é uma outra realidade. Mas um ponto importante é que 38% das emissões de gases de efeito de estufa no mundo são eletricidade. Então é um esforço muito grande, né, buscar caminhos de descarbonizar essa eletricidade, que cada vez mais vai ser mais demandante, né? Hoje, com os data centers, nós temos aí um consumo muito grande que pode chegar a representar 10% da energia do mundo, né? Os data centers em 2030. E não pode apagar. E não pode apagar. Não Isso pode mesmo. Então, apagar. tem todo um sistema de redundância, né? Importante. Então, as energias renováveis, como eólica e solar, são fundamentais para esse grid descarbonizado. O grande ponto é que elas trazem a dificuldade de serem fontes intermitentes, né? Então, elas têm preferência de geração em pontos do dia que não necessariamente existe demanda. Então, por isso existe um esforço muito grande de trabalhar sistemas de armazenamento de energia, o que encarece muito essas soluções, né? E gera também consumo de energia, porque esses acumuladores são difíceis de fazer. Isso. Então tem um desafio, mas é uma rota bem importante, muito interessante, né? A gente tem cooperado com todas as empresas que têm trabalhado em bancos de baterias por conta dessas baterias depois terem que reciclar e aliviar o processo de descarbonização como um todo. Então a gente entende que a gente não pode abrir mão de caminhos, né? Mas não existe só um caminho. Acho que esse é um ponto importante. Se a gente se limita no momento de emergência, né, a gente pode representar um caminho muito crítico de desenvolvimento. Então, solar e eólica são fundamentais. A gente tem acompanhado, inclusive, alguns dos processos que a gente está aplicando em reciclagem de baterias vão ter potencial de serem utilizados em painéis solares. Lembrando que os painéis solares, como as pás eólicas, têm uma vida útil de 25, 30 anos. E ainda não tem um processo de reciclagem bem estabelecido. Perfeito. Né? Então, recuperar esses materiais é um ponto bastante importante no futuro. Mas vão ser importantes também para a eletricidade, importante de energia. Pessoal, chegamos ao nosso tempo. Quero agradecer ao André. Já vou pedir a ele as suas considerações finais. Mas fica o meu registro de admiração ao trabalho que está sendo desenvolvido e até um certo orgulho, porque todos nós somos parte disso. André, considerações finais, por favor. Tini, mais uma vez agradeço a oportunidade. É sempre importante ter a chance de conversar sobre esse tema, porque a gente entende que é um caminho importante para país e para mundo, né? Agora, é bastante importante ressaltar, e acho que esse é um ponto-chave, das oportunidades que também traz todo esse ambiente, né? E como a engenharia vai ser fundamental para trazer soluções e ganhar escala, viabilizar a escala dessas soluções, né? Então, para nós que estamos falando com o time de engenharia aqui, essa mensagem importante de oportunidades, né, como campo de atuação, e muito do que eu disse aqui é a representação de um grupo de engenheiros fantásticos que a gente tem trabalhado, e sou um cara privilegiado de ter a chance de interagir com todos eles. E mais uma chance muito bem privilegiada aqui, ter a chance de contar isso para você. Muito obrigado. Obrigado a você, é realmente um orgulho, uma satisfação. Gente, fica o registro, o futuro está sendo feito hoje pelos engenheiros. Até a próxima. Aos nossos assistentes na TVB, muito obrigado pela audiência, e os nossos apoiadores também, que sem o trabalho deles não conseguiríamos nada. Até a próxima.